Olá, voltei. Então, nós estávamos vendo sobre as conjugações do verbo, como se conjuga, né? Conforme a terminação, né? Vogal temática desinência determina a conjugação de cada verbo. Vimos como é a flexão de um verbo, o que é a flexão de um verbo. Vimos alguns exemplos, certo? Agora, nós vamos ver quais são esses modos verbais existentes, ok? Então, vamos lá. Olha só, modo verbal. O modo verbal indica uma escolha feita pelo falante sobre o enunciado que profere. Ou seja, sempre que você for falar de algo, você vai ter que escolher um modo como você fala dele, ok? Isto é, a escolha do modo verbal dá indícios de como o enunciador, ou seja, de como quem fala avalia o que está dizendo e também quem escuta, certo? Olha só, os modos verbais indicam as maneiras como os verbos se expressam, certo? Esses modos verbais são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, ok? Então, sempre que eu disser modo verbal, sempre que vocês ouvirem falar assim, lerem uma questão, modo verbal se refere a como o falante escolhe dizer a sua mensagem, certo? E esses modos verbais sempre serão apresentados no indicativo, no subjetivo ou no imperativo, ok? Aqui nós temos, eu deixei para vocês uma breve descrição e um exemplo. O indicativo. O modo indicativo sempre vai exprimir um fato e uma certeza, certo? Um exemplo, discursa muito bem, né? Ou seja, ele discursa muito bem, ela discursa muito bem. Estou exprimindo uma certeza, um fato. Temos o modo subjuntivo, exprime desejos, possibilidades e dúvidas, certo? Exemplo, talvez discurse bem esta noite, né? Uma possibilidade, talvez aqui, né? Eu discurse bem esta noite. Temos também o imperativo, que ele exprime ordens e pedidos, ok? Exemplo, discurse como ele, certo? Eu estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido a alguém. Discurse como ele, né? Faça como ele, estou dando uma ordem. Ok. Essa forma que eu achei melhor para explicar. Olha só, o modo indicativo. O modo indicativo ele é utilizado para fazer referência a conteúdos que julgamos acontecerem de fato na realidade. Então, sempre que vocês forem falar algo no modo indicativo, sempre que vocês quiserem falar algo que de fato aconteceu, é uma realidade, nós utilizamos o modo indicativo, ok? Por exemplo, a redação. A nossa redação do Enem, certo? Ela deve ser escrita no modo indicativo, não é? Porque nós vamos falar de fatos, tudo que nós falarmos ali tem que ser real, certo? Tem que ser embasado em algo real. Então, o modo indicativo é esse. Exemplo, empresas exploram petróleo em Abrolhos. A frase, ela está no modo indicativo. Eu estou informando algo que é real, certo? O modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele é utilizado para fazer referência a situações imaginárias que não necessariamente correspondem ao que acontece de fato, mas que podem ser úteis para a reflexão. Olha só, um exemplo. Se o homem não colaborar, as baleias sofrerão as consequências. Então, olha só, o modo subjuntivo. Se ele não colaborar, né, eu faço referência a algo, eu imagino que se o homem não colaborar, as baleias irão sofrer, certo? E é uma coisa que era utilizada para reflexão. Por exemplo, você não fez a atividade, você não estudou, eu falo, olha fulano, se você não fizer essa atividade, você pode bombar, você vai bombar. Eu estou usando esse modo subjuntivo, certo? Se você fizer isso, se não, você não fizer aquilo, para te levar a uma reflexão, certo? Como eu disse aqui, ele vai exprimir desejo, possibilidades, dúvidas, certo? Então é isso, uma possibilidade. Aqui o modo imperativo.
utilizado para dar ordem ou fazer um pedido diretamente ao interlocutor. Esse é o mais conhecido, né, eu acho. É o mais fácil. O modo imperativo é dar ordens, certo? Fazer pedidos. Então, olha só, diga não à exploração de petróleo em Abrolhos. O que eu estou aqui? Eu estou falando com o meu interlocutor, estou dando uma ordem, fazendo um pedido, né? Eu falo que diga não à exploração, não aceite isso, né? Diga não à exploração do petróleo em Abrolhos, ok? Isso nós vimos muito que em campanhas publicitárias, em propagandas. Use isso, compre aquilo, certo? O modo imperativo, ok? Bem tranquilo, né? Os modos verbais. Os modos verbais também estão intimamente ligados aos tempos, certo? Assim como as flexões, as conjugações que nós vimos agorinha, né? Ou ontem, que eu estou gravando, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Assim como as flexões e conjugações verbais, os modos verbais também estão ligados ao tempo, certo? Dependendo de se você fizer no presente, no passado, no futuro, ele tem que estar ligadinho, tem, vamos dizer assim, que se flexionar, né? Então, olha só o exemplo. Aqui estão os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? Os tempos verbais estão aqui e exemplos, certo? Pelo indicativo, por exemplo, o tempo verbal presente, ele consegue, ou seja, eu tenho certeza, de fato ele consegue fazer isso ou aquilo. No pretérito perfeito, né, que é aquela ação passada, certo? Acabou, passou, passado. Ele conseguiu, certo? Ele conseguiu vencer a corrida. Então, ele venceu, ele conseguiu, ou ele conseguiu completar a corrida, né? Talvez ele não tenha vencido, mas ele conseguiu fazer o trajeto. Pretérito imperfeito, ele conseguia, né? Ou seja, estou contando aqui a história e eu falo, ele corria bastante, ele corria quando ele era jovem e ele sempre conseguia fazer o trajeto, ele sempre conseguia vencer, né? Ele conseguia vencer a corrida quando era jovem. De uma forma, esse conseguir que eu coloquei, ele acabou sendo ali uma ação, vamos dizer, imperfeita, né, que ele nos dá um passado inacabado, né, uma coisa que ia, certo? Sempre tem o ia, o pretérito imperfeito. Temos também no indicativo o pretérito mais que perfeito, ele conseguira. Nós usamos muito pouco esse, né? Ele conseguira fazer algo. Eu acabara de fazer um bolo e a minha amiga chegou. Nossa, que culto, né? Nós não usamos isso. Quase não usamos, né? Pode se dizer. A gente fala assim, eu tinha acabado de fazer o bolo e a minha amiga chegou. Não é assim que a gente fala? Nós não falamos, eu acabara de fazer o bolo e ela chegou em casa. É muito culto. Então é a forma, né, mais que perfeito. O futuro do presente. Eu conseguirá. Olha só, gente. Eu conseguirá. A gente fala que eu conseguirei, né? A gente sempre fala assim, dessa forma. Futuro do pretérito. Ele conseguiria, né? Ou seja, de uma certa forma, ele conseguiria, fica no imaginário, né? Ele conseguiria fazer isso, ele conseguiria vencer. Isso é muito, para quem é evangélico, hinos da harpa, que são hinos antigos, tem muito essas formas verbais, né, que nós quase não usamos. Para você que não costuma frequentar a igreja, livros, né, que você lê, filmes que você vê narrando com essa narração mais arcaica, tem essas terminações. Aqui no subjuntivo, presente, pretérito perfeito e futuro, olha só. Presente do subjuntivo, né? Que ele consiga, certo? Subjuntivo é o que mesmo? Utilizado para fazer referência a situações imaginárias. Então, olha só, que ele consiga, né? Então, é uma coisa ali que eu estou torcendo para alguém, vamos imaginar assim, né? Que ele consiga fazer isso, né? Eu posso estar ali torcendo por essa pessoa, né? Estou ali no momento, no presente, na prova de corrida e ele irá disputar a corrida. E eu estou aqui falando, né, que ele consiga vencer essa corrida. Então, esse é o presente do subjuntivo.
temos o pretérito imperfeito, né? Se ele conseguisse. E se ele conseguisse vencer essa corrida seria tão bom, né? Que é o que nós falamos, fazer referência às situações imaginárias, certo? E aqui eu emprego ele no pretérito imperfeito, ok? E temos também no futuro, quando ele conseguir, ou seja, eu imagino, reflito, certo? Quando o meu amigo, né, quando ele conseguir vencer a prova, nós iremos comemorar, né? Então, o tempo verbal aí está no futuro, né, no subjuntivo. E temos o imperativo afirmativo, certo? Consiga ele vencer essa corrida. Olha só que lindo, né? E temos no afirmativo negativo, não consiga ele vencer essa corrida, porque eu não estou a fim de comemorar. Nossa, que maldade, hein? Foi o exemplo que veio na minha cabeça, gente, me perdoa. Sou péssima de exemplos. Eu tô aqui para explicar, mas eu não vejo muitos exemplos na minha cabeça. Mas é isso. Essas são as formas. Então, isso aqui, eu apresentei, meu intuito nessa aula foi apresentar os modos verbais, ok? Quando nós formos ver os tempos verbais, a gente vai destrinchar modo verbal um por um e cada tempo um por um também, tá? Então, não se preocupem, aqui só foi mesmo para vocês saberem como que funciona e nas aulas posteriores aí nós vamos destrinchar um por um, ok? É isso. Então, para a próxima aula, nós iremos ver os tempos verbais e os modos verbais conjugados conforme o tempo verbal, ok? Espero que tenham entendido. Até mais.